Olá pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, eu sou Ana Paula, sou advogada internacionalista e gostaria de falar um pouquinho sobre o contrato de representação comercial internacional. Resolvi falar sobre o contrato porque estou sendo muito acessada por empresas interessadas em nomear representante comercial. Isso pode ser uma dúvida geral de muitas empresas aqui no Brasil. Por quê? Porque o representante comercial é a primeira figura do início de uma relação de exportação dessa empresa. Por exemplo, a gente começa pelo quê? A gente nomeia um representante comercial para começar as vendas, depois passa para a compra e venda, depois passa para a distribuição, por exemplo. E depois pode até abrir uma empresa, a empresa brasileira nesses países, não nesta ordem, combinado, pessoal? Mas é o seguinte, o representante comercial internacional é uma figura extremamente importante para o comércio exterior das empresas. E o que eu gostaria de ressaltar com vocês? Vai nomear um representante comercial no Chile? Vai nomear um representante comercial no México? Vai nomear um representante comercial nos Estados Unidos ou na Espanha? Atenção, pessoal, qual será a lei aplicável? A lei aplicável a esses contratos será a lei de cada país. Por quê? Porque é ali onde a função de representação comercial estará funcionando, são as leis daquele país. Então, doutora, pode fazer para mim um modelo de contrato de representante comercial? Desde que você possa, tenha um jurídico capaz de adaptar esse contrato para todos os países envolvidos e que você deseja trabalhar. Porque o que se aplica a um país não se aplica a outro, regra geral. Pode existir leis parecidas? Podem sim, mas antes de fazer um contrato desse, eu, por exemplo, vou lá verificar, vamos lá, por exemplo, México. Eu vou lá no México verificar a lei de representação comercial do México e demais requisitos para ser nomeado um representante comercial no México. Do mesmo modo que se um estrangeiro escolhe o Brasil, nomear um representante comercial aqui no Brasil, a gente sabe que aqui no Brasil nós temos uma lei de representação comercial bastante forte. A gente tem o Conselho Regional, que é o CORE, né, dos representantes comerciais também. Então a gente tem toda uma normativa dentro do país. Aí pensando no Brasil é assim, e como será no México? E como será no Chile? Como será nos Estados Unidos? Sabe? Então, sempre que for fazer um contrato internacional de representação comercial, tem que primeiro verificar qual será a lei aplicável a esse contrato. Viu a lei? Logo em seguida vai ver qual que é o que o ordenamento jurídico daquele país exige para aquele profissional. Quais são suas obrigações legais como contratante estrangeiro naquele país? Porque você tem que obedecer à lei do país. Não adianta virar para mim e falar assim: ah, eu quero um contrato de representação comercial internacional com o México, mas só que eu quero a lei brasileira. Queridos, a lei brasileira não é aplicável no México, certo? Neste caso. Então, o que acontece? Não podemos usar a lei de representante comercial do Brasil lá no México, tá? E desse mesmo jeito, eu posso dizer em relação a todos os países do mundo. Se ocorrer algum país que falar assim, que existia algum país que não existia essa lei, aí tudo bem. Mas o comércio, como o comércio é a atividade mais antiga, né, que existe no mundo todo, ele é a mais regulada, né? Ela é até burocrática, né? O comércio, ele é até burocrático, o comércio exterior é até burocrático, porque são normas que esses países estão há muitos e muitos anos
praticando, né? A importação e exportação vem muito antiga no mundo todo, então acaba que a gente consegue fazer as tal das leis uniformes sobre essas operações. Quero dizer que pode existir, não existe lei uniforme ainda de contratos de representação comercial internacional. Para o Brasil, por exemplo, que o Brasil seja signatário, por exemplo, tá? A gente realmente aplica a lei de cada país. Então, é super importante sempre fazer essa verificação. Se sobre o contrato, deixa eu ver, a gente também pode dizer o seguinte: o representante comercial que você está nomeando, ele é legal? Ele tem que ser legal naquele país? Precisa ser nacional daquele país? Não necessariamente, mas ele tem que ser uma pessoa totalmente legalizada naquele país. Combinado? Então, quer ver o que mais? Deixa eu ver aqui. A gente também pode lembrar de como a gente pode resolver esse contrato em caso de acontecer algum problema relacionado à remuneração, trabalho em si do representante. Cada país tem seu corpo de solução de conflitos. A gente tem aí no mundo conhecido a mediação, a arbitragem, tá? E o judiciário de cada um. Judiciário do Brasil, por exemplo, Deus nos livre, né? Comércio exterior, porque o comércio exterior é extremamente ágil e o judiciário não é. Isso dá uma incoerência muito grande, sabe? Então a gente tem que sempre que tentar resolver os conflitos da gente extrajudicialmente. Mediação no Brasil, por exemplo, hoje em dia funciona muito bem. E como é que ela funciona no México? Como é que ela funciona no Chile e como é que ela funciona nos Estados Unidos? Eu digo a mediação porque a mediação é um método super eficaz de solução de conflitos que a gente tem muitos bons resultados, porque a arbitragem é extremamente caro, tá? Então, o representante comercial não costuma ser um contrato extremamente caro, então, às vezes a arbitragem será muito cara e aí ela onera muito, tá? Então, tem que evitar de escolher o procedimento mais caro. E o judiciário local? O judiciário local, para a gente saber se a gente vai poder escolher, nós realmente vamos ver com os advogados do país, né? Sabe? Como é que é isso, como é que é aquilo, o que recomenda, o que não recomenda, tá? É sobre isso. Eu vou deixar aqui neste vídeo o link do meu artigo do contrato de representação comercial. Espero que vocês gostem do vídeo. Gostaria de pedir a vocês para dar um like, quem gostar. E se gostar, seguir também o canal para aumentar o meu canal, porque eu vou fazer vários vídeos comentando os contratos e os artigos que eu já escrevi e também algumas lives. Até logo, pessoal!